Olá, viva, boa noite. Portugal não fica bem na fotografia dos estudos europeus sobre corrupção. Este é considerado um dos entraves ao desenvolvimento da economia. Falta eficácia à justiça e não temos um plano de combate à corrupção. A caminho das legislativas é para este tema que hoje vamos, sendo que há agora mais presos nas cadeias e no ano passado as denúncias aumentaram quase 50%. Notícias em destaque a esta hora. Foram detidas 11 pessoas, são os números da investigação sobre a atribuição de vistos dourados. Entre os detidos está o diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o presidente... José Sócrates foi detido. O antigo primeiro-ministro foi esta noite detido pela PSP no aeroporto, à chegada a Lisboa. A Procuradoria-Geral da... No espaço de uma semana, são detidos o diretor de um órgão de polícia criminal e um antigo chefe de governo. O terremoto fez cair um ministro. 2 processos investigam crimes de corrupção no campeonato dos milhões. Não, para mim corrupção é corrupção. Não há pequena nem grande corrupção. Acontece na rua ou mesmo que na justiça. Apanha-se quase sempre mais depressa a pequena corrupção. Alguma vez lhe pediram luvas, por exemplo, num serviço público, em algum lado, para que alguma coisa, um processo seu andasse mais depressa? Não, nunca pediram, mas eu já tenho dado. Livre vontade. Às vezes, para as coisas andarem rápido e não sei o quê, não sei o que mais. Não, mas já me pediram dinheiro para não passar uma multa. Já há uns anos, sim senhora. Um GNR e NISA. Como é que foi? Pediu-me, eu disse que preferia pagar já logo na altura 10 contos, querem 10 contos, para ele não multar, e ele então fez assim, apontou para o carro, eu fui lá ao carro e só pus 5. E depois fui-me logo embora. Não, eu não acho bem, mas isto é corrente, não é? Minha vontade era ir logo lá ao posto da GNR mais próximo e dizer o que é que se tinha passado. Mas depois era capaz de ficar ainda mais entalado com isso tudo e então preferi fechar os olhos. Fecha-se os olhos e o crime lá vai trilhando caminhos na sombra. Muitas vezes a vítima é também o corruptor. Geralmente não há testemunhas, são os próprios arguidos. Em segundo lugar, tem a ver com o civismo também das pessoas e dos portugueses. Eu acho que a gente é um bocadinho muito sossegadinhos para isso, deixamos fazer tudo. É cada vez menos. Cada vez menos admitem atos de corrupção. Olha, um político eu iria logo denunciar, mas não, se fosse uma coisa leve não faria. E, no entanto, os números mostram que os portugueses começam a seguir mais o caminho da denúncia. O relatório anual de segurança interna diz que no ano passado a criminalidade participada caiu quase 7%. Em contraciclo, os crimes de corrupção denunciados subiram praticamente 50%. Muitas vezes as denúncias são feitas sob o anonimato, mas não foi o caso de Paulo Vieira da Silva, ex-dirigente do PSD Porto. Os seus homens de mão e a sua rede. O título resume a denúncia que Paulo Vieira da Silva apresentou no Ministério Público contra o vice-presidente e porta-voz do PSD. A política juntou-os há 20 anos, a política afastou-os também. Na denúncia, o agora empresário traça o perfil de um jovem humilde que em pouco tempo enriqueceu na política. Em surdina dizia-se, nos corredores falava-se, mas eu não tinha nenhuma prova. Também nunca a tinha procurado com o máximo de honestidade. E há um dia em que eu sinto que, assim, não, eu já não consigo conviver com isto, eu já não consigo dormir com isto e tomo a decisão de fazer esta denúncia pública porque acho que era um dever de cidadania. O Ministério Público abriu um inquérito. Marco António Costa reagiu por meio de comunicado, fala em insinuações maldosas, diz que vai processar o denunciante e mostra-se disponível para colaborar com a Justiça. Quem está na vida pública tem que estar sujeito ao escrutínio total e permanente por parte de todas as entidades. É um tema que eu comentarei nestas circunstâncias e porque acho que devo fazê-lo nos termos em que me foi colocado, mas reservando para o meu advogado aqui para o futuro todas as reações a este tema
Provar um crime de corrupção é sempre o maior desafio. O que é que pode ajudar a provar? Documentos, normalmente contratos, pagamentos, o offshore, se conseguimos descobrir quem é o beneficiário último daquele dinheiro e a investigação, o chamado seguir o percurso do dinheiro. A Justiça tem apostado em premiar o arguido que colabora, mas nem sempre com sucesso. São arguidos com uma suspensão provisória do processo que não fica no registro criminal, têm certas injunções ou normas de condutas que têm que cumprir e passam a ser testemunhas no próprio processo. E não raras vezes, beneficiando dessas normas premiais e que têm a ver com o arrependimento e com a colaboração ativa, não têm pena para si e vêm ao julgamento e não corroboram tudo o que anteriormente disseram. O Anticorrupção da União Europeia, publicado em 2014, critica Portugal essencialmente por duas razões. Por um lado, diz que falta uma estratégia nacional de luta contra a corrupção. Por outro, falta maior eficácia dos tribunais. Nos últimos anos, o número de casos julgados e condenados tem sofrido oscilações. Pode ser puros crimes de fraude fiscal. Repara, é que muitas vezes quer-se apontar muito alto, quando na verdade aquilo que é evidente e que se consegue alcançar, numa lógica de bom inimigo do ótimo, acaba por ser um crime menos grave, mas que é um crime muito mais fácil de provar. Já se sentiu diretamente prejudicado pela corrupção? Já, várias vezes, porque eu, por exemplo, se vou oferecer um serviço de trabalho e há outro que dá um dinheiro para fora a outra pessoa, está a ver, ainda é pior, dá-lhe o dinheiro para fora e eu perco esse serviço, que já aconteceu várias vezes. Quando há corrupção, há negócios paralelos em que não pagam impostos. De maneira que o Estado recebe muito menos impostos. Daí, vir ao contribuinte buscá-lo. Quanto custa a corrupção? A União Europeia avança uma estimativa. Todos os anos, os 28 Estados-membros da União Europeia perdem 120 mil milhões de euros com a corrupção. É o equivalente a 1,5 vezes o orçamento de Estado português para 2015. O dinheiro fica reduzido a cinzas. Sobram ideias para travar a corrupção. Acho que é da educação de pequeninos habituarem-nos a não entrar no jogo. O financiamento dos partidos políticos devia ser exclusivamente público. Mais acompanhamento até das entidades que supervisionam. Estou a pensar, por exemplo, em ações de prevenção, estou a pensar em ações encobertas, tanto umas como outras nesta área da corrupção, são fundamentais e são ferramentas cada vez a serem mais usadas e mais exploradas. Também não me admira que, à medida em que cresçam as condenações, também se verifique efetivamente uma diminuição da prática deste crime a nível social. Precisamente porque, no fundo, as garantias de impunidade, chamemos-lhe assim, que existiam, vão deixar de existir e isso vai se tornar visível. Década aumentou o número de presos por corrupção. Neste momento estão nas cadeias portuguesas 38 presos preventivos e 16 condenados. Comercial, bom dia, bem-vindo. Vamos às notícias. José Sócrates garante que não foi confrontado nem com provas nem com factos quando foi interrogado pelo juiz Carlos Alexandre. O antigo primeiro-ministro respondeu por escrito a partir da prisão de Évora. Dados e casos que dão o pontapé de saída para o debate desta noite com Maria José Morgado, Procuradora-Geral Adjunta, Luís de Sousa, Presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade e ainda o advogado Manuel Magalhães e Silva. Boa noite a todos, bem-vindos. Há, como sempre, uma sondagem a correr desde o início desta semana. Queremos saber a sua opinião e, de resto, ainda pode participar online em tvi24.pt durante a próxima hora. A pergunta é: como explica os elevados níveis de corrupção em Portugal? Tem 3 opções de resposta. Há pouca transparência entre a política e os negócios, é a primeira hipótese e a mais votada até agora. São poucos os casos que chegam a julgamento. Terceira hipótese: as crises favorecem as práticas de corrupção. Mais uma vez, boa noite a todos. Doutora Maria José Morgado, confirma-se que Portugal, como os
como o clichê dos países do Sul, que a ideia está mais ou menos instituída de que a corrupção é algo de normal? E é mais habitual do que nos países do Norte? Eu acho que o mais importante de tudo não é procurarmos classificar dessa forma um país, porque isto não é um desafio de futebol. Temos de ter uma linguagem crítica e problemática a respeito do fenómeno. O que eu acho mais grave em Portugal, e que é uma coisa que se arrasta desde há muitos anos atrás, depois do 25 de Abril, e até já podíamos encontrar fenómenos semelhantes no século XIX, denunciados pelo padre António Vieira, é, de facto, não haver uma gestão dos riscos de corrupção a respeito da gestão dos dinheiros públicos e de todas aquelas más práticas que conduzem a um plano inclinado que nos leva à corrupção. E quando não há, de facto, essa gestão dos riscos, quando não há uma abordagem em termos de prevenção, não há detecção e a corrupção instala-se de forma descontrolada. Se isto a nível geral da sociedade, da economia, da concorrência. E evidentemente que aí a corrupção se pode transformar e ter-se-á transformado num entrave ao desenvolvimento da economia. Depois temos o plano jurídico e dos tribunais, em que até há pouco tempo, porque eu penso que está a haver mudanças mesmo ao nível da jurisprudência e da capacidade de recolha de provas em todos estes casos recentes, mas que isto é como um vulcão, vai e vem. Por exemplo, em 93 houve vários processos contra a corrupção que depois também fracassaram todos, mas em que houve um avanço da justiça e depois um recuo. Mas penso que agora está a haver um avanço da justiça em termos não justicialistas, mas em termos de eficácia e de capacidade de recolha de prova de um fenómeno que é tão opaco. Começa-se a gerar a ideia que é necessária de que há um risco para as práticas corruptivas. Porque o pior que existia entre nós era, de facto, haver a noção de corrupção, mas não haver consequências. Não havia consequências, haver uma espécie de zona, um fosso entre as práticas e a justiça. Haver uma espécie de zona cinzenta, de terra queimada, em que ninguém era punido por nada. E isso é que não pode ser. E onde é que traça no tempo, onde é que traça essa mudança? Não é possível traçar, porque isto são fenómenos progressivos, difusos, que têm muitos fatores e não há estudos científicos sobre isso, mas que se sentem em muitos fatores da corrupção, o concubinato do Estado com as empresas, as redes criadas para transferir dinheiros públicos para o setor privado, as redes de aproveitamento dos negócios com o Estado, a promiscuidade completa entre determinadas empresas e o Estado. Tudo isso transformou num imposto oculto, que é engraçado, porque aquele senhor ali dizia que por causa disso pagamos mais impostos, e de facto isto é um imposto oculto que empobreceu o país. Um imposto oculto que empobreceu o país, Dr. Luís de Sousa, esta é também de alguma forma uma maneira de sobrevivência dos cidadãos, de tornar a vida mais fácil aos cidadãos? Depende um pouco de que corrupção é que estamos a falar. Agora estava a falar de uma corrupção, na pequena corrupção. Aí cria desigualdade, torna mais fácil a uns e mais difícil aos outros desgraçados que ficam na fila, à espera. Os dados que temos de inquéritos europeus indicam, de facto, uma percentagem muito baixa da prática declarada, porque através de inquéritos, obviamente... É conhecida porque a estatística não é perfeita. A prática declarada é baixíssima. Portanto, não vamos fazer disto O problema não está na corrupção suborno. Aliás, uma das pessoas entrevistadas disse precisamente que não, que nunca lhe tinha sido solicitado um suborno, ele também não tinha pago, mas que de vez em quando dava umas prendas ou era capaz de fazer uma troca de favores, e essas prendas eram utilizadas para acelerar processos. E, portanto, aqui voltamos à raiz do problema. A raiz do problema está
maus processos administrativos, em más instituições, em burocracias excessivamente lesivas dos interesses das pessoas, e isso leva, de facto, à arte de facilitar, facilitar e de tentar conseguir dentro da administração alguém que os conduza, que lhe possibilite compreender como é que as coisas funcionam e que leve a bom porto, enfim, aquilo que são os seus interesses, na resolução às vezes de coisas muito pequenas. Portanto, esta ideia do suborno eventualmente ser bastante extensa em Portugal é completamente errónea nem está corroborada, nem pelos dados, nós não temos nem pelos dados da Justiça. Não temos estatística que comprove isso. A nossa estatística não serve para nada e não vale a pena falarmos em estatística. Certo. Agora, o suborno, para mim, é uma preocupação e deve ser, porque temos uma administração degradada. O Conselho de Prevenção contra a Corrupção impôs códigos de conduta, mas o que é certo é que as pessoas são vulneráveis. E há casos muito entranhados em certos procedimentos que criam desigualdade entre os cidadãos. Isso é um problema que nós temos. Por exemplo, Sra. Cartas de condução é uma coisa crónica quase. Não, mas as cartas de condução é a mesma história que os vistos gold. Não vamos ligar porque é cartas de condução? Não é isso. É a mesma história que os vistos gold. É que foi um mercado que teve um crescimento extremamente rápido. É um mercado todo o setor das escolas de condução também sofreu uma revolução enorme. Em Lisboa nós contamos pelos dedos o número de escolas, hoje em dia. Passou-se um bocadinho o mesmo que se passou com os escritórios de advogados há uns anos atrás. Que desapareceram os pequenos escritórios de advogados, quer dizer, houve uma tendência para as grandes firmas e aqui também houve uma tendência para as grandes escolas de condução. E, de facto, é bastante comum, que é uma coisa que eu acho espantoso, até ver alguns desses carros estacionados em vias como a segunda circular, lateralmente a fazerem publicidade, e nunca os vi rebocados. Aliás, nunca ninguém viu rebocados. Isto é um bocadinho o peso que estes grupos têm quando de facto assumem uma determinada dimensão. Os vistos gold foi exatamente um crescimento muito acelerado. As PPP foi exatamente o mesmo problema. Um crescimento demasiado acelerado e as instituições não estavam preparadas para lidar e gerir isso. Estamos portanto, Dr. Inês e Silva, já dos pequenos subornos ou das pequenas luvas, já estamos noutro nível completamente diferente. A grande corrupção do Estado, se é que assim se pode chamar, a promiscuidade entre interesses públicos e privados é o grande problema. Em termos de percepção, é efetivamente o grande problema. Embora a chamada pequena corrupção ou o suborno corresponda a uma certa cultura endémica que ainda existe na sociedade portuguesa e cujo combate pode ter um momento de grande eficácia na conjugação de dois tipos de abordagens: simplificação de procedimentos e mecanização de procedimentos. Há uma parte significativa da corrupção ao nível da burocracia de Estado que pode ser diminuída de um modo significativo, seja pela simplificação de procedimentos, seja pela mecanização que hoje os meios de utilização informática permitem para as relações entre cidadãos e administração. Já o mesmo se não passa em termos de mecanização com a chamada grande corrupção, com a promiscuidade de negócios entre o Estado e interesses instalados ou emergentes. O que acontece é que também aí, se a mecanização ou a simplificação informática não resolve coisa nenhuma, a simplificação de procedimentos e a transparência e publicitação desses procedimentos representam a montante um mecanismo extremamente importante de prevenção da corrupção, por um lado. Por outro, não se pode continuar a ter nesta corrupção dos grandes negócios, dos grandes interesses do Estado, a dependência de qualquer forma de denúncia, seja anónima, seja personalizada. Então. Tem que haver uma monitorização. Isto é necessário... Mas já há entidades fiscalizadoras. Não chega. Não chega em que sentido? Há um primeiro momento que não está resolvido, e não está resolvido em nenhum sentido, e que tem sido falado recorrentemente. Não há, ao nível dos poderes, a organização de um plano estratégico de combate à corrupção
e da colocação de meios no terreno para esse combate estratégico à corrupção. Primeiro momento. E esse combate estratégico à corrupção passa pela intervenção de várias entidades, seja as polícias de investigação, seja o Ministério Público, seja as organizações administrativas que estão em contacto com estas situações. Há toda uma monitorização que tem que ser feita no âmbito dos negócios de Estado, e são os mais variados, que permitam ir detectando situações, porque num crime sem vítima, como é efetivamente a corrupção, não se pode estar à espera de que a denúncia vai produzir efeitos. Ora, o que acontece é que nós temos tido um esforço significativo, e esse vale a pena realçar, no domínio do apertar da malha legislativa à volta do fenómeno da corrupção. Há uma data de fronteira que todos nós conhecemos, de modificação significativa do tratamento penal e processual penal das questões da corrupção, 2001. 2001 é um marco que traz efetivamente uma mudança significativa na possibilidade de perseguir criminalmente o fenómeno da corrupção. Vale a pena perceber, porque isso é uma coisa que tem estado muito em cima da mesa em algumas discussões de situações mais recentes. Vale a pena perceber que hoje nós temos uma regulamentação em que o titular de cargo político, por exemplo, a mera circunstância de, no exercício de funções, receber uma qualquer forma de vantagem, material ou não material, que lhe não seja devida, isto é, que não tenha uma justificação bastante, é tido como crime de vantagem indevida, é uma forma clara de corrupção. E, portanto, já não temos muito a fazer, salvo essa questão em que eu tenho tido algum protagonismo e alguma luta, que é do enriquecimento injustificado, mas já não temos muito a fazer, no apertar da malha em termos legislativos. Há um setor em que temos muito a fazer, porque os poderes fazem proclamações, mas não fazem nem organizam um combate estratégico à corrupção, ponto número 1, apertam a malha da regulamentação, ao sabor de orientações políticas e de constrangimentos externos em termos de convenções que vamos assinando, mas há uma questão em que continua a haver um enorme déficit e em que passou a ser politicamente correto em várias estruturas da administração dizer que está tudo bem, que é a questão dos meios. Está tudo mal. Isto é, quando eu ouço, às vezes, por exemplo, do lado do Ministério Público, não faltam meios, isto está bem. Não está nada bem. Não está nada bem, está péssimo. Está péssimo e não está respondido. Está péssimo e não está respondido. Eu lembro que exatamente o setor que tem uma mais larga e, pela sua natureza, competência em matéria de combate à corrupção e de investigação criminal nesse domínio, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção no âmbito da Polícia Judiciária, trouxe a público. Isso não está respondido, e não está respondido quantificadamente em dezembro passado, num abaixo-assinado subscrito por mais de 90% dos inspectores da unidade, de que havia uma dramática falta de meios pessoais, isto é, falta de pessoas para a investigação, meios materiais, dos carros aos computadores, aos telemóveis, isto é, nós temos esta coisa verdadeiramente espantosa que parece de um país de gente completamente desonesta, com os preços ridículos. E eu sei do que estou a falar porque vou sabendo dessas coisas em termos de escritório. Com os preços ridículos que hoje custam as assinaturas junto de um qualquer operador, faz algum sentido, mas faz algum sentido que um inspetor da Polícia Judiciária, por exemplo, não tenha um telemóvel full-time para atender e fazer todas as chamadas que muito bem entende. Isso custa um preço completamente ridículo. E nós não fazemos isso. E não fazemos isso porque não temos nenhum empenho na organização dos meios materiais. E porquê? E essa é uma questão política da maior importância, porque isso, desculpe-me o pluralismo, não enche o olho. Ora bem, se é importante, e valeu a pena que o Paulo tivesse introduzido a questão da confusão entre o Estado, os negócios e tudo o que gira à volta disso, vale a pena percebermos que se há um custo de contexto a corrupção e um custo de contexto que nos faz pagar mais impostos, que torna os bens mais caros, 2, e que atrasa o desenvolvimento do país, 3, há um custo, na minha leitura, mas é a minha leitura, obviamente, não é mais do que isso, um custo muito superior a esse. E que é a ideia instalada na sociedade portuguesa de que a classe dirigente é tudo um coio de malandros. E esse fenómeno
é filho direto da impunidade e da falta de meios de investigação e de prevenção. Porque eu tenho dito algumas vezes e repito, se por hipótese houver 20% da classe dirigente que seja corrupta, e se estivermos a pensar em 20 mil pessoas, estamos a falar de 4 mil, ficam ainda 16 mil. 4 mil é insuportável e, todavia, está longe, muito longe de ser a maioria. E, todavia, a percepção existente em termos públicos é tudo uma dada de malandros, está tudo a governar-se e estamos coutados à corrupção. Ora, isso é um dano para a democracia. E é um dano grave para a democracia e com as virtualidades que ela tem, porque a descrença relativamente à classe dirigente é efetivamente o pior dano que podemos fazer ao funcionamento do cotidiano. Essa percepção, doutora Maria José Morgado, não foi alimentada também por umas declarações da Procuradora Joana Marques Vidal numa entrevista salvo erro à Renascença, em que disse qualquer coisa, sabe do que é que eu estou a falar, em que disse que havia uma rede... Sim, uma rede, no sentido metafórico do termo, porque essa rede é constituída por várias redes. E com certeza que isso são patologias. Uma rede que usa o aparelho do Estado para... Sim, senhora, mas eu, enquanto magistrada, sinto-me à vontade para falar das patologias da corrupção, sem me preocupar particularmente com a defesa da classe política, porque a classe política não precisa de ser defendida. Defende-se bem, obrigada, e não sou eu que tenho que estar com essa preocupação. Eu tenho que estar com a preocupação da eficácia no combate à corrupção e com a caracterização dos fenómenos e mais. Porque é que nós temos pacotes anticorrupção? Cada governo novo, a primeira coisa que faz é um pacote anticorrupção. E os pacotes anticorrupção são... Temos uma legislação anticorrupção nervosa, à flor da pele, feita aos solavancos. Nervosa porque muda, cada vez que mudou porque... Não, é nervosa porque é nervosa. É uma necessidade de justificação, é uma coisa sem, de facto, nenhum... Até cansa já dizer isto, sem nenhum plano estratégico de conhecimento dos fenómenos ou de querer, por exemplo, prevenir. Bom, o que é importante agora prevenir? É a corrupção, por exemplo, no setor empresarial do Estado. É a corrupção entre clubes de futebol e classe política, por exemplo. É uma patologia. Justificava que a lei de política criminal tivesse um artigo com 7 linhas a inventariar quais eram efetivamente os elementos, por exemplo. Eu nem quero entrar por aí, porque neste momento, temos legislação a mais, meios a menos. É evidente que ganhámos o agente encoberto, ganhámos o confisco de bens com a legislação de 2001, foi agente encoberto, o confisco e a legitimidade do Ministério Público quebrar o sigilo bancário sem necessidade de intervenção do juiz de investigação criminal, o confisco de bens, que é uma coisa que existe já desde a Lei 5 de 2002, de 11 de janeiro, mas a partir daí nós entramos numa turbolegislação que não serve para nada, a não ser para fingir que se está a combater a corrupção e para justificar a má consciência política nessa matéria. Não concorda que se apertou a malha, como dizia o professor Dr. Banhés, que se apertou a malha em termos legislativos? É assim, isso nem não concordo, porque a grande questão que nós temos por resolver, e a Procuradora-Geral também tem referido, é a questão dos meios financeiros e materiais para aplicarmos a legislação. E aí o Soutor pôs o dedo na ferida quando falou da excessiva dependência das denúncias. Porquê é que há uma excessiva dependência das denúncias? Porque o Ministério Público nem sequer tem base de dados, nem capacidade de análise e tratamento de dados para ter a proatividade da detecção dos crimes, dos seus autores e de se antecipar. Nós não nos podemos antecipar à consumação do crime, evidentemente, mas nos anteciparmos às denúncias de forma objetiva, sistemática, com trabalho que agora o Departamento Central procura fazer ao nível de análise e tratamento de dados e ao nível da coordenação. Porque isso tem um caráter decisivo num crime do qual somos todos vítimas, não há uma vítima única, como é evidente, em que há uma opacidade completa, em que a rentabilidade elevada da alta corrupção, ou seja, os elevados proventos, são sempre desmaterializados, digamos assim, em veículos de transferências para offshores e para testas de ferros, em que há sempre uma grande dificuldade em encontrar os proventos do crime, porque a corrupção está sempre ligada à fraude fiscal, ao branqueamento de capitais.
E como é que nós nos libertamos da dependência da denúncia? Muito simples, tendo meios financeiros e materiais e periciais para percebermos o que é que está a acontecer em tempo real. Ora bem, é assim, nós se precisarmos, no Teatro de Lisboa, a semana passada fizemos uma reunião para tentarmos propor a aquisição de um equipamento de gravação da prova que será muito útil para a custódia e transmissão de prova para julgamento e para a celeridade dos processos e eficácia da ação penal, tanto na fase do inquérito como na fase do julgamento, nos casos de criminalidade económica ou financeira. Estou a falar de um equipamento de 5.000 euros e que também seria útil no caso por exemplo, que é também um crime prioritário de abuso sexual de menores e pornografia infantil na internet, por exemplo. Estou a falar de um equipamento de 5.000 euros e eu não sei se vou conseguir que os serviços do Ministério da Justiça nos atribuam autorização para adquirir esse equipamento, porque o Ministério Público não tem orçamento próprio. O Ministério Público tem uma autonomia de mão estendida. Temos que pedir tudo, temos que esperar que nos deem, é um martírio para se conseguir meios de equipamento compatível com as exigências de investigação desta criminalidade. Nós não temos sequer peritos informáticos quando precisamos de prova digital, de recolha de prova digital, a todo momento. Falta de meios... E, aliás, o Grupo Greco e a Convenção Penal contra a Corrupção do Conselho da Europa, que foi ratificada por Portugal, tem uma recomendação aos Estados-membros que a ratificaram, e Portugal ratificou, no sentido de que as entidades, as autoridades judiciárias, ou seja, judiciários, Ministério Público, juízes e polícias que se dedicam ao combate à criminalidade económica ou financeira, devem ter os recursos económicos e financeiros, humanos e técnicos adequados ao seu desempenho e não pedi-los a conta-gotas de forma ao poder político ficar a saber o que é que nós andamos a fazer. E isto é uma forma de dosear, pior do que isso, é uma forma de dosear a nossa proatividade. Ainda assim, Sr. concorda que há, apesar desta falta de meios que ficou bem patente no retrato feito pela doutora Maria José Morgado, que há um avanço na eficácia do combate à corrupção? Nós ainda ontem ouvimos uma história relativa ao Hospital de Santa Maria de ilegalidades várias cometidas por médicos. Tivemos o caso dos vistos gold recentemente com altas patentes, passa a expressão, altos cargos da administração do Estado, que fizeram que temos um primeiro-ministro detido. Tem a noção de que há um avanço na eficácia do combate a este tipo de crimes? É engraçado mencionar esse estudo sobre o hospital. Esse estudo foi desenvolvido, ficou o patrocínio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Sim. E foi por académicos e penso que do Instituto de Ciências Sociais, se não estou em erro. Mas não é proibido fazer estudos? Não é este o problema. Não é que temos um organismo que supostamente devia fazer isto, mas não faz. Por isso é que eu estou a dizer, parece que é proibido fazer estudos. E, portanto, voltando à raiz do problema, que é o que aponta o relatório... De resto, o bastonário disse que o que se passava no Hospital de Santa Maria era igual no outro hospital. Já aqui foi dita por ambos, é o problema da ausência de uma estratégia e de um plano de combate à corrupção. O Reino Unido tem, todos os países que de facto têm resultados... Até parece que é proibido fazer estudos. Há países que até têm campanhas na televisão contra a corrupção. Exatamente, não é proibido fazer estudos. Pelos mas governos. Nós aqui até os poucos estudos que fazemos às vezes é preciso ter cuidado para eventualmente não sofrer de queixas de difamação, como já aconteceu no passado. Mas não é proibido fazer estudos. Não é proibido, e isso também de facto não nos impede, nem enquanto académicos, nem enquanto organizações da sociedade civil, de os fazer. A questão está é que nós estamos a produzir uma série de organismos que supostamente deviam ter essas competências de prevenção, não as executam porque estão mal formatados, quer dizer, à raiz. E este é também um resultado da ausência de uma estratégia e de um plano de ação em matéria de combate à corrupção. Mas há resultados. De governo para governo. Resultados. Não há resultados percepcionados pela opinião pública. Eu não posso medir os resultados porque este ano tenho mais pessoas na prisão do que anteriormente.
E alguns dessas investigações já começaram há 5 ou 6 anos atrás, quer dizer, eu não vou por aí. É o facto, eu sei onde quero chegar, é o facto de termos um primeiro-ministro que está em prisão preventiva devido a uma série de... Não queria, o Paulo não queria chegar lá. Obrigado, Soutor, obrigado. Acho que é o que pairou até de certa forma também no serviço que foi feito. Vamos lá ver. Portugal, para já, não é o único país que passou por isso. Nós tivemos, inclusive, a Croácia, onde o primeiro-ministro foi apanhado a fugir com dinheiros e até foram as forças policiais austríacas que o apanharam, etc. E estava, portanto, quase para entrar na União Europeia, e a União Europeia foi bastante dura em relação à Croácia em matéria de combate à corrupção, precisamente por essa ausência de resultados na corrupção de topo. Portanto, envolvendo políticos. Tivemos o caso Kohl, tivemos no Reino Unido o financiamento também do Partido Trabalhista, enfim, lá umas confusões que houve com o Bernie Ecclestone e por aí adiante. Sim. Tivemos em França, inclusive, um primeiro-ministro que cometeu suicídio com uma série de escândalos à volta. Temos aqui a nossa vizinha Espanha, a Grécia, a Itália, bati no craque, já aqui foi dito. Quer dizer, desse ponto de vista, nem estamos a mais, nem melhor nem pior. Portanto, isto também não é novidade. É novidade, se calhar, para nós, de facto, é um primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro. De facto, desse ponto de vista, é uma novidade. Vamos ver o que é que depois esse caso vai... Como é que vai... Não, o meu ponto era muito mais inocente, era do que se calhar pensa. O meu ponto era que, na percepção geral das pessoas, não se está, de facto, a fazer algo neste momento, contra a tal classe dirigente que é tão mal vista pela opinião pública. A percepção é negativa. A percepção é negativa. Os inquéritos e os barómetros europeus... Há mais uma percepção que não há tanto 2 pesos e 2 medidas. Isso não é verdade. O barómetro global da corrupção continua a achar que os resultados em matéria de combate à corrupção são nulos. Nulos. Não vale a pena estarmos a tentar pintar um bocadinho, porque temos um ex-primeiro-ministro da situação que temos, porque vimos 3 ou 4 grandes investigações com algumas pessoas que foram incriminadas, etc. Isso também não podemos ignorar. A justiça é feita de efeitos simbólicos e tem um simbolismo dissuasor que não pode ser ignorado. Objetivamente, sem demagogia. Sem demagogia. Aconteça o que acontecer. Pronto. Isso é verdade, mas vale a pena. Aconteça o que acontecer, claro que sim. Os processos têm um rumo próprio. Na sequência do que diz o Luís de Sousa, vale a pena perceber que, e isso justifica a percepção existente no âmbito dos inquéritos e dos barómetros existentes, que a circunstância de haver 1, 2 ou 3 casos de grande projeção mediática não nos dizem rigorosamente nada, nem sobre garantias relativamente à impunidade, nem sobre eficácia relativamente à investigação. Significa apenas, porque nós vivemos todos nesta sociedade e observamos todos como é que são criados, mantidos e desenvolvidos os fenómenos mediáticos, acontece que em qualquer desses casos há efetivamente um forte aproveitamento mediático, independentemente da realidade das investigações, dos resultados a que se chega, das culpas que as pessoas tenham e por aí fora. Não nos diz muito sobre a questão relativa à prevenção e à repressão da corrupção, por um lado, e na existência de um plano estratégico de combate, meios e por aí fora. Havia, no entanto, 2 coisas, quanto ao que disse a Maria José Morgado, que eu queria recuperar, porque me parece que têm importância. E a primeira tem que ver com o seguinte. Eu estou de acordo com a observação ácida que a Maria José faz de que a classe política defende-se bem. O problema não é esse. Claro que se defende bem, mas a questão não é essa. Eles é que têm o poder. Mas a questão não é essa, Maria José. A questão é que é-nos indispensável. Não precisam que a gente os defenda. Não, mas o problema não é esse. Peço desculpa, o problema não é esse. É que é-nos indispensável uma adequada repressão criminal da corrupção. Uma adequada prevenção para que se separe o trigo do joio, porque a pior coisa é culpado. É porque exatamente o Camus diria rigorosamente o mesmo, que é exatamente a pior coisa que pode acontecer à democracia é a percepção
de que é tudo um coelho de malandros. E, portanto, não tem nada a ver com o interesse individual de cada dirigente político e da defesa que ele faz de si próprio, pior ou melhor. Tem que ver connosco. Nós temos interesse numa adequada repressão criminal da corrupção para a reabilitação objetiva da classe política, porque nos interessa ao bom funcionamento da democracia. O outro ponto tem que ver com o apertar de malha. É que vale a pena recuperar uma coisa que nestas situações costuma ser relativamente pouco simpática, mas como eu já estou muito velho e no fim da minha vida profissional já me ralo pouco com essas coisas. Nenhum de nós que é oficial deste ofício ignora que havia o mais completo laxismo e a vara mais larga dos nossos tribunais até 2001 no conhecimento das questões da corrupção. Era uma perfeita pouca vergonha jurisprudencial. E o que acontece com a modificação da regulamentação em 2001 é que o apertar da malha impede, por mais larga que queira ser essa jurisprudência, que possam passar nas malhas da lei. Eram situações que até aí passavam por via jurisprudencial e que não tinham que passar necessariamente numa interpretação adequada da lei. Claro que agora, às jusante, estão-se a passar coisas de sinal contrário e, do meu ponto de vista, igualmente graves. Mas estas que já interferem com casos concretos e que já estão suficientemente debatidos, não vou por aí. Mas fique a prevenção. Vale a pena ter um plano estratégico, vale a pena ter meios de corrupção, vale a pena ter a maior energia na prevenção e na repressão da corrupção. Mas a última coisa que nós queremos é juízes justicialistas ou que escrevam disparates. Estou a pensar em algum caso concreto. Estou a pensar num caso concreto e não vou referir agora que escrevam disparates. E como eu, sobre essa matéria, exprimi várias vezes opiniões, emoções e outras coisas, com a mais completa tranquilidade e apenas preocupado com direitos, liberdades e garantias, não estou, como cidadão, disponível para aceitar e deixar de criticar os disparates que se escrevem. Porque, vamos lá ver, é perfeitamente normal, eu não rasgo vestes por isso, não tenho pachorra para esse género, do meu ponto de vista de hipocrisias, porque há 7 ou 8 ou 9 magistrados do Ministério Público e 10 juízes que formam uma rede e começam a dizer coisas ordinárias ou grosseiras ou menos respeitosas na net. Paulo Magalhães, isso conta rigorosamente zero. Tem que ver com cada pessoa em concreto, dá uma exploração mediática ótima, mas não acrescenta nem tira rigorosamente nada aos direitos, liberdades e garantias das pessoas. Diz apenas que uma coisa que às vezes se esquece é que advogados, funcionários judiciais, magistrados do Ministério Público, polícias e juízes, é tudo rigorosamente do mesmo barro. E, portanto, transversalmente, há gente magnífica, gente mal formada, gente que atua de má fé, gente ordinaríssima, gente que efetivamente funciona na mais completa perseguição sem nenhuma preocupação com a lei, em todas essas profissões. Essa é a vida. E pensar que qualquer de nós, eu acho imensa graça, quando, por exemplo, os meus colegas ficam escandalizadíssimos quando se fazem críticas públicas e circunstanciadas à advocacia. É a melhor coisa que se pode fazer à advocacia. É a melhor coisa, como a qualquer das outras profissões, que é a maneira de se perceber que há perversões, que há coisas que não funcionam bem, que isso faz parte da condição humana e que a maneira de podermos conviver com isso no sentido de melhorar, modificar, prevenir, é exatamente falar disso. Nesta circunstância, não sou capaz de dizer que, com as valias e desvalias que tem, todas as coisas que têm tido projeção imediata nos últimos meses signifiquem um progresso relativamente ao combate à corrupção. E o exemplo que a Maria José Morgado acaba de dar, que nós que vivemos naqueles universos sabemos que corresponde rigorosamente à realidade. Que é esta coisa verdadeiramente espantosa de não se saber se há 5.000 euros para comprar um aparelho de gravação. Eu lembro-me sempre desta coisa que hoje já está talvez um bocadinho desatualizada, mas que eu encontrei e que tem que ver efetivamente talvez até não haja mesmo. Com a eficácia do sistema. Em 2004 apresentou-se no Congresso da Associação Sindical dos Magistrados Judiciais uma coisa que aparecia na altura creme de la creme, chiquíssima e de grande funcionamento, mas já havia os topos de gama, que era a gravação e registro simultâneo por escrito. E cada um daqueles aparelhos, topo de gama, não eram as porcarias que há nos tribunais, não. Aqueles topo de gama custavam... Mas só temos material obsoleto. Custava 2.500 euros. Ora bem, isso significa
que se nós precisássemos de equipar 2.000 salas no país, precisávamos de 5 milhões de euros. Mas com 5 milhões de euros, nós reduzíamos a metade, se não a um terço, os vários inquéritos, por exemplo, com todo o problema da prova pessoal e do que se perde ou do que se gastava hoje é um pouco diferente, mas do que se gastava de milhares, de centenas de milhares de horas com isso. Porquê? Porque neste universo de bilhões não se arranjava no orçamento 5 milhões para uma coisa destas. Este exemplo evidencia ainda mais o exagero. Tudo isto não são 5 milhões, são 5 mil euros para o diabo de Lisboa. Não, é muito dinheiro. Sendo certo que a ministra Paula Teixeira Cruz já disse várias vezes que o combate à corrupção era uma missão e havia tolerância zero. Sem dinheiro. Ao Paulo Fidalguia sem comodoria, a gaita que não a subia. E, portanto, efetivamente, a senhora Ministra pode dizer 100 vezes que tem essa missão. Se não houver dinheiro para o efeito, não vale a pena. Isso é fácil e aliás, durante todos os governos tem-se repetido. Se olharmos para os programas de governo, a única coisa que consta lá de combate à corrupção é uma mera frase que diz vamos melhorar o combate à corrupção. Portanto, logo aí, pode-se lá colocar o que se quiser. É um chapéu tão lato, que todas estas medidas que aqui falamos, estilo ómnibus, pacotes de transparência, quer dizer, que em ciclos eleitorais geralmente começam a aparecer já na fase de decadência. Está prestes a... Vem mais um pacote de transparência com mais um conjunto de crimes e coisas do género, todos inócuos. Tráfico de influências não tem praticamente nada, os crimes contra os da Lei 3487, depois sofreu várias alterações, também não se aproveitam. Quer dizer, andamos nisto, que é o tal a legislar com o nervosismo que dizia José Morgado, em cima do joelho. Antigamente, Luís de Sousa, havia um bocadinho, falava-se muito das câmaras municipais, das autarquias, como um foco de corrupção. E porque essa estatística também era o que havia mais crimes participados. Pois, exato, é isso. O problema é esse. Hoje em dia já não é assim. É preciso ler os números com cuidado. Quer dizer, eu volto ao mesmo. Que tipo de corrupção estamos a falar? É porque se quisermos falar da corrupção legal e institucional, podemos falar de bilhões e podemos falar dos grandes negócios do Estado e podemos falar da promiscuidade entre grupos económicos e agentes políticos. E escritórios de advogados, seguramente. E fez bem em dizer que, de facto, isto temos que falar, não podemos... Porque nós sabemos as mesmas coisas, estamos a fazer de conta que não sabemos. Todo este problema de portas giratórias, etc. Por exemplo, pareceres em pedidos aos grandes escritórios da advocacia. Quando deveria ter, e muitas vezes tem, juristas que poderiam realizar esse trabalho sem qualquer outsourcing. Sem qualquer outsourcing, claro. São subestimados. A solução da doutora Maria José não passa por, obviamente já percebemos que passa por mais meios, passa por penas mais pesadas. Quer dizer, nós não temos uma varinha mágica, eu digo sempre isto, eu já até estou um bocado cansada e velha também destas rezas contra a corrupção, porque há mais de 15 anos que venho a repetir sempre a mesma coisa. Plano de estratégia contra a corrupção, nem daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos estamos a falar outra vez do mesmo, estou convencida. Essa classe política que tanto quer ser reabilitada... Eu quero reabilitá-la, ela quererá ou não. Eu quero, mas quero por essa razão. Ela quererá ou não é-me indiferente. Agora, eu como cidadão quero. Bastava permitirem-nos, a nós, Ministério Público, um modelo específico que nós precisamos de combate à corrupção, porque esse modelo específico exige dinheiro, a investigação é cara, exige peritos. Os peritos, nós não temos peritos, o Diabo de Lisboa já teve um perito, neste momento está a tentar conservar o perito, não sabe se vai conseguir. Portanto, quer dizer, nós temos que trabalhar para que conseguimos trabalhar. Todos os dias temos problemas. Prevenção como deve ser feita. A prevenção é a chave. Se não a souberem fazer, deixem às universidades que nós estudamos o assunto. Luís de Sousa, a prevenção é a chave de ignição do combate à corrupção. E a prevenção não pode ser feita... Não é com 3 ou 4 pessoas, a prevenção sem qualquer recurso. Mas vamos lá ver, a prevenção não pode ser... Os tribunais fazem repressão. Nós só agimos depois dos acontecimentos terem ocorrido. Estamos sempre atrasados. Prevenção, estamos sempre atrasados. Não é com uma nota de otimismo que acabamos este debate. Agradeço a todos terem aceitado participar dele. Fica por aqui este caminho das legislativas. Já a seguir, Política Mesmo, com Manuela Ferreira Leite. Até já.